Boa noite a todos, vocês estão chegando aí, curte, compartilha aí, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo, estamos aqui mais uma terça-feira, graças a Deus, para mais uma live aí, o Projeto Galácticos, né? Hoje temos um convidado especial que é o Fernando, o Valmir aí, né? Vamos falar de um assunto muito interessante, questão de inclusão, o trabalho que o Fernando vem desenvolvendo. Fala um pouquinho aí, Valmir, dá uma boa noite. Boa noite, pessoal, galera. A galera que está assistindo o projeto, tá bom? Obrigado, Fernando, pela presença aí, tá bom? E hoje, né, temos um convidado que é o Fernando e também agora vamos falar um pouco aí da Vila, né? Sobre o coronavírus aí, tá parada as atividades do projeto, por enquanto, né, até segunda ordem. E o que eu ia falar para vocês também é sobre as cestas básicas. A gente ainda estamos arrecadando, tá bom? Os alimentos para estar montando as cestas, para estar saindo entregando, tá bom? E no decorrer da live a gente vai lembrando vocês, tá? Fernando, fala um pouco de você aí para nós. Galera, boa noite. Primeiramente, quero agradecer imensamente ao Projeto Galácticos, aos meus amigos Paulo, Thiago e o Valmir, que me convidou para participar dessa transmissão ao vivo. O quanto é importante estar aqui com vocês, dialogando, abrindo espaço nesse bate-papo gostoso para falar de inclusão. Um tema tão pertinente, um tema que cabe em todos os setores, educacional, na segurança pública, em todos os setores, inclusão está. Muito obrigado, meus amigos. Quero parabenizar também pelo projeto fantástico que vocês desenvolvem aqui na Vila São Paulo. Fico muito feliz pelo projeto, pelo desenvolvimento do projeto e também fico muito feliz porque vocês são meus amigos pessoais e pelos homens que vocês se tornaram, homens de caráter, que fazem uma diferença na vida dessas crianças. Isso é de suma importância. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras, Fernando. Sem delongas, né, já vamos começar já esse bate-papo. Fernando, eu gostaria de saber, referente à questão da sua formação, quando você decidiu, você optou que você estaria nesse segmento, porque hoje então eu posso até falar, porque eu tenho alguns amigos que trabalham já na área da educação física, mas eu particularmente não conheço ninguém que optou por essa área, né, por esse segmento, por atuar nessa situação da questão de inclusão. E aí eu gostaria de entender um pouco, que você pudesse falar aí para o pessoal que está nos acompanhando, essa questão de quando, como você decidiu e como é que foi, né? Tiagão, minha formação, sou professor de educação física, tenho a segunda licenciatura plena em pedagogia, sou pós-graduado em deficiência intelectual, em deficiência mental, física também, um desenvolvimento especialista nesse desenvolvimento. Minha formação e meu desejo por querer trabalhar em inclusão começou quando eu entrei na associação ACEDEM, um desenvolvimento para a pessoa com deficiência aqui em Hermelino Matarazzo, próximo da gente, uma associação enorme que hoje trabalha com 800 pessoas com deficiência. Trabalhei 5 anos nesse desenvolvimento e com projetos intensos. Entretanto, o que acontecia? A ACEDEM, o público-alvo era somente a pessoa com deficiência. E eu sentia que faltava algo mais. Eu sentia que faltava aquela pessoa com deficiência se envolver com as pessoas sem deficiência. Então, com o tempo, com esses 5 anos, eu fui aguçando esse sentimento de querer fazer algo mais. Passou esses 5 anos trabalhando na ACEDEM, que foi muito produtivo para mim, trouxe para mim uma devolutiva, uma prática que eu não tinha em trabalhar com um conhecimento, de trabalhar com todos os tipos de deficiência. E aí eu entrei na Prefeitura de São Paulo. Sou concursado da Rede Pública de São Paulo e também desenvolvo um trabalho de personal. Estou atualmente 3 anos na Prefeitura de São Paulo e dentro da Prefeitura de São Paulo aí sim a gente consegue fazer inclusão de fato, que é a pessoa com deficiência, estar envolvida com pessoas sem deficiência. Esse era o meu sonho e nós estamos conseguindo fazer esse sonho acontecer. Muito legal essa questão. Tem alguma pergunta, Valmir? É assim, né? Que nem eu acompanho você no Face, seus vídeos, eu vejo que as crianças, elas são muito carinhosas, muito, né, tem um apego. E as crianças que não têm deficiência, elas acabam tendo um pouco de ciúmes, como que é assim, na hora de
Tipo, você vai estar dando aula, tem uma turminha e sempre esses que estão com deficiência. Como... Valmir, eu queria dizer para vocês que inclusão não é fácil. Desenvolver inclusão não é fácil, não vou mentir às pessoas que estão assistindo a gente. O desenvolvimento de inclusão cabe ao praticante estudos, cabe a técnica e cabe também saber interagir. Quando a gente entrou na Prefeitura de São Paulo, a gente iniciou um projeto chamado Cultura Inclusiva. O que se chama em Cultura Inclusiva? O que é o Cultura Inclusiva? A gente implementou ao desenvolvimento em todas as salas de aulas. Primeiro o trabalho que a gente fez foi palestras, conversando com os alunos e explicando qual era, Tiagão, os tipos de preconceitos que existiam em sociedade. Quais eram os tipos de preconceito? Desde preconceito racial, desde o preconceito homofóbico e até chegar no preconceito contra a pessoa com deficiência. O que a gente constatou? Que as crianças não sabiam o que era o preconceito de fato, o que era o pré-conceito estabelecido. Então, assim... acontecia sim aquele xingamento, acontecia sim talvez aquele afastamento, mas as crianças não sabiam o que era de fato aquilo, o que era o preconceito racial e aquilo foi envolvendo a gente de uma forma, e aí a gente entrou no tópico preconceito contra a pessoa com deficiência. Explicamos para as crianças os tipos de deficiência. Nós temos pessoas com síndrome de Down. Aí mostrava a foto da pessoa com síndrome de Down. Nós temos pessoas que têm paralisia cerebral, para quem não sabe, pessoas que ou têm dificuldade motora ou necessitam utilizar cadeira de rodas. Então mostramos diversas deficiências. A partir daí, começamos a interagir com eles. Uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, ela pode jogar bola? Aí pintava aquela dúvida na sala. Todo mundo ficava quieto. Aí levantava a mão fala você, pode. Opa, bacana, pode. Mas no gol, professor. Tá no gol? Outro? Não pode. Pessoa que utiliza a cadeira de rodas ali, ele já não pode. E a gente foi nesse espaço dialogando, entendemos as dúvidas deles e aí a gente começou a mostrar que era possível. Quando nós levávamos para quadra, estou dando um exemplo de futsal, mas tem diversos outros exemplos, vôlei, atletismo que a gente aplicou. Quando a gente levava para a quadra, a gente começava a fazer a criança com paralisia cerebral que utilizava a cadeira de rodas jogar. Então, assim, começou a instaurar nas crianças um processo de cultura inclusiva. Eles começaram a ver aquilo, a prática daquele desenvolvimento. Nas aulas posteriores, quando iam fazer a escolha dos times, a criançada já escolhia, eu quero o Matheus no meu time. Não. Então, assim, já era uma escolha deles, falando, não, o Matheus é meu. Que antes o Matheus ficava de canto, agora não, o Matheus já era do time dele. Então, assim, você começou a instalar dali um olhar, uma perspectiva de vida diferente. Então, você começa a trabalhar com crianças e faz um desenvolvimento para uma sociedade. Essas crianças, a partir dali, eles vão ter um outro olhar de respeito às diversidades humanas. Entendeu? Isso é bom demais, né? É muito na questão do pré-conceito, né? Porque muitas vezes é a questão de não entender ou não buscar conhecer para que você acaba definindo realmente qual é a situação e você cria esse pré-conceito onde você define como que é a situação ou como que tem que ser ou você acha que tem que ser, né? E queria fazer um adendo, Tiagão, um pouco antes da gente iniciar a transmissão ao vivo, a gente estava conversando da nossa época de escola. Na nossa época de escola, quero dizer a todos que as pessoas mais antigas que estão assistindo a live, tinha diversas pessoas com deficiência. Naquela época sempre existiu pessoas com deficiência. O que acontecia? Eles eram reclusos. Quando chegava na escola, por vezes o diretor olhava, não, aqui não dá. Ou tinha, às vezes tinha pessoa com deficiência na nossa escola, entretanto ela ficava no canto, jogado, né? Era cheio de estereotipos, ou era o doidinho. Então assim, sempre existiu. Só que era recluso, ficava dentro de casa de porta fechada ali com as outras pessoas assustado. A partir do momento que a gente mudou essa perspectiva de vida, essa perspectiva de olhar, você precisa ver. Eu costumo dizer isso em palestras que eu sou convidado. Ano passado eu fui em diversas palestras e eu costumo dizer, inclusão é sentir, inclusão é você viver. Não adianta você falar inclusão da boca para fora e tal, ou ficar lendo. Não, inclusão é a pessoa com deficiência chegar, a pessoa que utiliza uma cadeira de rodas chegar, você chegar, dar um abraço, sentir, e aí, vamos jogar? Você vem comigo? Sentir a emoção? Isso sim é inclusão.
Boa noite a todos aí, eu estava meio de fora ali, que estava fazendo os ajustes técnicos na nossa live, né? Agradecer ao meu irmão Fernando aqui. Obrigado, muito valeu. tempo que eu não via ele, satisfação Obrigado, em revê-lo. Tá, acompanho ele só pelas mídias sociais, mas hoje tive o prazer de revê-lo novamente. Tá? Seja muito bem-vindo, tem algumas pessoas já nos acompanhando. Queria agradecer meu pai, o Nilson, que sempre nos acompanha. Também queria agradecer também o personal Ney Silva, que ele esteve aqui com nós também falando também de preparo físico, essas coisas no dia a dia. Agradecer a Mariana também, a mãe do nosso aluno, Guilherme, que nós comentamos com você. Patrícia, nossa marketing, Giovanni, entre outros que estão aqui. Mandar um grande abraço para cada um de vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos na nossa live. Eu tenho uma pergunta também para você. Já estava pensando ali, calculando, e eu creio que vai dar um impacto bastante, porque eu acho que é o que todo mundo quer saber hoje. O quanto isso é prazeroso para a sua vida. A primeira pergunta é 2 em 1. O quanto isso te dá prazer, se te satisfaz, o que isso faz com que o seu dia a dia se torne diferente. Porque nós temos 365 dias no ano, e isso, como que faz os seus 365 dias nesse ano? E outra, nós sabemos que por mais que esses alunos estejam ali jogando, praticando esporte, tendo uma educação vinda por você, professor, e entre outros que atuam na mesma área, o quanto que isso colabora para o tratamento deles no dia a dia. Porque todos eles passam por um tratamento, igual você falou que começou na ACD, eles têm que ir lá fazer o tratamento deles, fazer lá fisioterapia. O que isso pode fazer? Porque eu creio que tem pessoas que têm filhos deficientes que estão nos assistindo, e o que isso pode fazer com que a sua própria criança, ou até a família mesmo, possa ter uma autoestima, pode melhorar no dia a dia deles. Galera, obrigado, Paulo, pela sua pergunta, uma pergunta muito pertinente. Galera, vamos lá. Primeiramente, costumo dizer também, quando a pessoa vê a palavra inclusão, ela pensa que inclusão é incluir a pessoa com deficiência com as outras pessoas, mas não é. Inclusão é você pegar uma sala com 30 alunos, você incluir aqueles 29 na vida daquela pessoa com deficiência, fazer as pessoas entenderem. Isso é uma mudança de vida, e isso me deixa muito feliz, porque você está mudando vidas. Nós mexemos todos os dias, Paulo, com vidas, com pessoas, com crianças que vão ter uma perspectiva melhor à frente, vão ser pessoas melhores para a nossa sociedade, e acima de tudo, Paulo, vão ser pessoas que vão ter amor, e é o que nos falta nessa sociedade hoje, Valmir. Amor, empatia, um olhar diferente. Agora, o quanto isso me faz feliz, isso me faz completo, e isso em vida, hoje é o que me fortalece e me faz crer em um mundo melhor. Um mundo melhor. Agora, para as famílias que estão assistindo, quero agradecer também as pessoas que estão conosco hoje. Só de vocês estarem aqui, só de vocês estarem assistindo essa transmissão ao vivo do Projeto Galáctico mostra o quão vocês estão se importando com a sociedade, porque a inclusão ela serve em todos os setores. E eu queria dizer sobre as famílias que estão assistindo, que têm um filho com deficiência. Acreditem, a escola é o serviço número 1 e os outros serviços são complementares. A CEDEM, a PAI, a CD, entre outros serviços, são complementares. O que eu quero dizer com isso, Valmir? Não deixe de matricular o seu filho na escola, não deixe de lutar pelo seu filho. Mesmo que ele passe por um processo de dificuldade na escola, aquilo é importante para ele. Aquilo é importante para você, família. Então não deixe de matricular. Também não deixe de ter conhecimento dos seus direitos. A nós, enquanto cidadãos, deixamos, Thiago, de ter conhecimento dos nossos direitos. E não pode, Valmir, a gente tem que entender, a pessoa com deficiência, ela tem os seus direitos. É lei, não é como que fala a palavra quando não é gratificação nenhuma para um diretor de uma escola, ele está deixando a pessoa com deficiência aqui, não é isso, é lei. Saibam as leis que seu filho tem, que a pessoa com deficiência tem.
tem que estar matriculado na escola. A escola é o primeiro acesso para a educação. É lei também, cobrem a escola de ter um planejamento diferenciado para o seu filho com deficiência. Ele tem paralisia cerebral. Qual o planejamento, professor, que você tem para o meu filho? E lembre-se também, o planejamento tem que vir de acordo com os demais da turma, com uma diferença. Tem que ser o mesmo tratamento, só que ressaltando as potencialidades daquele seu filho. E, Valmir, eu vou citar uma coisa aqui que poucos sabem. Igualdade e equidade. São termos muito utilizados na educação inclusiva. Seu filho não precisa de igualdade. Igualdade é quando você coloca todos no mesmo patamar. Não, o seu filho ele tem uma potencialidade diferente. Isso para as mãezinhas que têm os filhos com deficiência. Ele necessita de equidade. A palavra é equidade. Necessita de um planejamento diferente para ele. Necessita de um planejamento que seja preparado, que ressalte todas as potencialidades dele. Até aproveitando assim, foi muito interessante o modo que você abordou as perguntas, que, cara, é muito didático, dá pra ver realmente o quanto você domina o que você fala. Só que eu queria prolongar um pouco a pergunta no quê? Porque tem pais e mães que têm o seu filho que tem um autismo, algo no gênero, certo? Que nós estamos conversando. E eles, às vezes, acham que isso vai limitar a vida deles. Muitos pensam assim, como que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? E, assim, pelo que eu entendi é que isso nós não podemos fazer disso uma limitação pra gente, certo? Eu sei que você deve receber testemunho de pais que vai até você falar. E o autoestima dos pais, o quanto que isso é elevado? Como que você enxerga os pais depois que eles começam um trabalho desse com os filhos deles? Né? O impacto assim, da vida deles. Eu vejo essa questão assim, como família, um todo, né? Porque tem todos os integrantes da família, quando se tem um filho que tem alguma deficiência, e aí essa questão talvez no primeiro momento de como é a reação dos pais, assim como você mencionou, né? Da família em si, e depois com a questão do desenvolvimento, o quanto isso vai agregar e o quanto isso vai impactar e mudar, porque acaba mudando a vida da família de uma forma positiva, do crescimento como família, os laços familiares, até o que você falou da empatia, do amor e tudo mais. Como que funciona, assim, ajustando a pergunta do Paulo, pelo que eu entendi nessa questão, assim? Tiagão, o Paulinho, uma pergunta muito pertinente. Quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, a gente tem que se preocupar muito com a família. A família é o passo primordial. Por que a família é o passo primordial? Porque quando a criança com deficiência vem fazer um trabalho com a gente, ele fica 2, 3 horas na ACD, quando a gente tinha um desenvolvimento, ficava talvez até mais tempo. 5 horas, mas o resto do dia, a maior parte do dia, era com a família. Então a gente tinha que ter uma preocupação com essa família. Como que essa família está lidando? O que eles estão fazendo? Como está a autoestima dessa família? A partir daí, a ideia do nosso projeto, tanto no CELMF Água Azul, mas também na CETEM, era trazer essa família para próximo. Então a gente formulava atividades e essa família participava conosco. Vou dar um exemplo aqui, o atletismo. Fizemos o atletismo. Enquanto você vai respondendo, a gente pode ir passando umas imagens suas. Vai passando só para os pessoal já até entendendo o trabalho do Fernando. Entendendo o que essa família era fundamental para o processo de aprendizagem daquele aluno. Aquele aluno com deficiência, no caso, necessitava de um processo de construção. Qual é esse processo de construção? Trazer essa família para próximo, para ter o conhecimento da prática e entender também que era possível. É importantíssimo que a família saiba que é possível, que ali não é o fim. Não é o fim, e sim é o começo. Um começo de uma vida que a pessoa com deficiência vai poder trabalhar, a pessoa com deficiência vai poder estar em sociedade. Eu tenho diversos alunos que estavam comigo que hoje trabalham em mercado, trabalham em McDonald's, em todas essas empresas, em todas as possibilidades, a pessoa com deficiência trabalha. E é importante também mostrar para a família que nesse caso a melhor coisa é deixar a crítica de lado e não acreditar só na crítica, porque
O âmbito familiar vai trazer críticas, vai apontar defeitos, e não, na educação inclusiva a gente tem um olhar para as potencialidades. Vem cá, você é bom no quê? Eu sou bom nisso, nisso e nisso. Nós vamos trabalhar em cima disso. E esse ponto que a gente tem que passar para a família. Nós temos que fazer a família acreditar que é possível. O trabalho é esse, e quando a gente traz perto da gente, a família começa a ver aquele desenvolvimento, começa a ver a participação, começa a ver e enriquecer, e aí começa a ver, é possível. Tá vendo? Meu filho tá ali, poxa, meu filho tá na escola, tá socializado, entendeu? Não tem nada melhor. O filho chega em casa alegre, né? Chega Acho que cada aprendizado do próprio filho, cada vitória do filho em si nessa situação, eu acho que a felicidade dos pais, quando eles começam a entender realmente o desenvolvimento que está acontecendo na vida do filho, eu acho que a felicidade deles deve ser ainda maior, né? E a felicidade também, Tiagão, é das famílias que estão em volta, né? Das famílias dos alunos sem deficiência. Porque quando eles notam, poxa, meu filho está respeitando, meu filho não faz mais piadinha. A gente não tolera piadinha. Na nossa época, antes, tinha muitas piadinhas preconceituosas que não cabe mais. Eu falo isso constante para os meus alunos. Isso não cabe. Mas eu explico por que não cabe. Não cabe por isso, isso e isso. Vem cá, vou te apresentar a história de vida dele. A vida é assim, assim, assim. Você entendeu? Não entendi, professor. Poxa, bacana. Porque não adianta, Thiago, só olhar e falar, não, você não vai praticar esse preconceito. Não, você tem que explicar o porquê não vai, o quanto aquela pessoa sofre com aquilo, o quanto aquilo faz mal. E hoje, numa sala, vou dar um exemplo de novo, numa sala de 30 alunos, se você consegue conscientizar 29 alunos que aquele aluno com deficiência precisa sim ser respeitado, precisa sim ter um olhar diferente, você estabelece não só aquela alegria na família da pessoa com deficiência, mas nas 29 famílias. Porque tem vezes, né, que a família ela fica um pouco distante, né? Porque vê que o filho tem uma deficiência, muitas vezes ou é o pai ou é a mãe, ele não quer, ele sente um bloqueio, né? Sim. E com esse trabalho, ele vai vendo o desenvolvimento, ele vai vendo que o filho dele vai chegando em casa de uma outra forma, mais feliz. Porque querendo ou não, você vai ver pelo sorriso da criança, pelo jeito da criança, né? Eu queria ressaltar uma situação que ocorreu comigo. Como eu trabalhei muito tempo na CEDEM, a gente tinha alguns costumes já de pessoa com paralisia cerebral, utilizando cadeira de rodas, a gente chegava, mesmo sem dicção, não falando, a gente... Posso te tirar da cadeira de rodas? Eu posso fazer uma atividade com você? Aí fazia assim com a cabeça, aí você soltava, né, os recursos, tirava e colocava no escorregador para passar. E a mãezinha dele estava com ele, e eu fiz uma, fiz duas, e quando eu olhei para trás a mãezinha estava se acabando de chorar. Aí depois coloquei na cadeira e fui perguntar para ela, por que você vai estar chorando tanto? Ela falou, porque foi a primeira vez que ele fez isso. E aí eu queria trazer para vocês que estão assistindo algo tão comum pra gente às vezes, né? Algo tão simples, descer num escorregador. Poxa, às vezes a gente faz isso num dia mais de 30 vezes se deixar, principalmente as crianças fazem isso o tempo inteiro. Mas para uma família, você viu o quão é importante, ele desceu a primeira vez na vida dele naquele escorregador, e quando eu desci com ele, o corpo dele tremia, Valmir, tremia todo, e o sorriso. Eu acho que talvez tenha até as imagens aí, não sei se eu mandei para a equipe. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando você começa a entender a inclusão, você nota que o que é tão simples, às vezes, para a gente, o dia a dia, para eles é tão, mas tão importante, tão significativo. Né? E é algo que, se nós comparar, é algo gratuito da vida, né? Algo que o dinheiro não compra, que é a felicidade. Não compra. E até assim, Fernando, pra gente entrar numa questão assim, eu acho que a social, humanitária. Porque muitas pessoas, ela não sabe o que é o bullying, o poder que o bullying pode causar com aquela pessoa que está sendo... está sofrendo de bullying. E eu acho que você deve receber muitas notícias, muitas pessoas devem chegar até você e falar assim, aconteceu isso. E até para você explicar para as pessoas que estão assistindo o quanto o bullying pode fazer mal para aquela criança, para aquela pessoa. De forma negativa. Como você pode explicar assim para a gente, para até para o povo, a precaução que a gente tem que tomar para que nós não venhamos atingir essas pessoas negativamente, acabar com a vida? Galera, é importante entender
nós estamos aqui ressaltando sobre inclusão com pessoa com deficiência, mas quando a gente cita inclusão de âmbito maior, inclusão é a pessoa que sofre bullying por conta que ela está obesa, é da pessoa que sofre bullying por conta da cor da pele, é a pessoa que sofre bullying por conta da opção sexual que teve. Então, assim, primeiro passo, ensinar em casa que isso não pode ocorrer. Algumas gracinhas em casa não podem ser toleradas mais. Século XXI, família. Não tolerem mais piadinhas infames, preconceituosas. Não cabe mais. Agora, sobre o desenvolvimento escolar, vou trazer um número aqui para vocês. Os nossos jovens estão morrendo. Estão morrendo como? Estão morrendo de depressão, estão morrendo com tristeza, né? Nós temos uns trabalhinhos em escola que os jovens, aquela lâmina do apontador, não, do apontador, eles tiravam e às vezes mandava mais para cima assim, andava e quando a gente puxava, por quê? Sofrem bullying constantemente. E aí é importante você ensinar o que é o preconceito primeiramente. Ensine na sua casa. Que o preconceito é você julgar antes de conhecer. E o conhecer é difícil. Às vezes a gente se conhece há anos e não conhece realmente a pessoa, né? Então, evitem julgamentos, evitem estereotipos, quebrem. Nós estamos aqui para quebrar os estereotipos, né? Vamos acreditar numa educação melhor, mas a educação vem dentro de casa. A educação vem dentro de casa, não tolerem. Porque assim, até nessa questão de depressão, muitas das pessoas que estão depressivas, mesmo, às vezes nem demonstram no dia a dia, porque assim, a gente tem um trabalho na igreja que, por muitas vezes, até pessoas que estão próximas dentro da igreja que estão depressivas, e as pessoas, elas não sabem que a pessoa está passando por alguma coisa e, por muitas vezes, julga, né? Sim. Julga a pessoa por fato dela não fazer algo, por fato, muitas das vezes, dela não ser mais aquela mesma pessoa que ela era antes. E isso só vem o quê? Que as pessoas vêm se defazendo, né? Fazendo com que o mundo venha cada vez ficando pior. E a gente, levando para esse lado do seu profissional, a gente vê que se a gente tiver um pouco mais de âmbito na nossa vida, algo que nós venhamos tomar como centro de ajudar o próximo, que o que você faz é uma ajuda ao próximo, de trazer um pouco de felicidade para aquelas crianças, certo? Tanto que a pergunta que eu quero entrar é referente, para quem não sabe, pessoal, o Fernando, ele foi homenageado pelo Estado de São Paulo, né, o Fernando, como um dos melhores professores de destaques, né, do ano. E eu queria que você falasse pra gente como que foi essa premiação para você, o quanto que isso foi gratificante, porque isso mostra um prêmio de um trabalho bem feito, bem desenvolvido, Fernando. Ô Paulo, eu queria, antes de falar da premiação, eu queria só dar um adendo ao que você disse sobre a depressão. Nós temos diversos alunos com depressão nas escolas e eu sei que a nossa transmissão aqui, a transmissão do Projeto Galácticos, é uma transmissão família. As famílias, conversem com os filhos de vocês, sentem, conversam, entendem. Não deixa ficar no celular o tempo inteiro. A tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas não deixe as crianças ficarem 24 horas do dia no celular. Por quê, Paulo? O celular traz as coisas boas, mas também traz recursos ruins, família. Então, converse, dialogue, tente, não deixe bloquear celular. Criança não tem que bloquear celular, gente. A gente vem conversando em todas as reuniões da escola, eu venho falando isso para os pais. Não deixa bloquear celular. Criança de 7, 8 anos não tem que ter senha no celular sem ninguém saber. Exatamente. Tem muita gente boa na vida, mas tem muita gente ruim também, gente. Então converse, saiba o que seu filho está acessando, esteja sempre acessível. Thiago, tem vários grupos na internet que propagam, incentivam a depressão. Páginas no Facebook, né, incentivam a depressão. Você coloca DED aí, você vai ver várias. Muitas vezes guiada até por adultos de fundo ali. Então assim, não deixe. Dá uma olhadinha, vem cá, deixa eu ver o que você está olhando. Fala isso direto nas reuniões da nossa escola. Dá uma olhada, pesquisa, vê o site, vê o administrador, quem é o administrador, vê as publicações, é importante. De novo, família,
tem assuntos muito pertinentes, a internet é ótima, a tecnologia é ótima. Infelizmente, tem pessoas que utilizam ela de forma ruim e a gente não pode deixar nossas crianças livres. O papo é esse. Agora, Paulo, eu queria sim falar das premiações. O ano passado, 2019, foi um ano de conquistas para o CELMF Água Azul, que é a escola onde eu trabalho, a nossa comunidade de Cidade de Tiradentes. A Rede Globo foi lá também, foi interessantíssimo, fez uma entrevista com a gente do trabalho que nós fazemos na educação inclusiva. E essa premiação que o Paulo citou foi na Câmara. Fui convidado para ganhar um prêmio como professor de destaque. E é uma conquista não minha, Tiagão, é uma conquista dos meus alunos. E eu dou essa premiação para eles, porque é uma conquista de sorrisos, sabe, Valmir? De sorrisos, de amor, de empatia. E para mim foi um prêmio que... Até estava voltando, quando eu voltei dessa premiação, eu falei para minha mãe... Era um dos dias mais felizes da minha vida. E eu que já tinha passado a entrevista da Rede Globo, mas eu falei, é um dos dias mais felizes da minha vida. Ela falou, por quê? Porque eu vejo que a gente está alcançando algo, sabe, mãe? A gente está alcançando algo. Eu fico muito feliz, até emocionado de falar isso, mas não vou chorar na live mas não. Isso é gratificante. Legal. Vamos entrar para as perguntas? Tem os pessoal fazendo umas perguntas aqui. Legal. Vamos legal, lá, legal. essa é a melhor parte. O pessoal Que... tá colocando Quem sabe comigo. vai dar o vivo. Já. Interagindo. E não esquece daquela, hein, Thiago? É a final. É a final. Tem uma Já tá preparada já. O nosso grande amigo Ney Silva aqui também participou com a gente na live. Ele trabalha como personal. Opa, legal, tá? legal. Ele está perguntando para você, Fernando. Como incluir um deficiente no esporte e como fazer com que os demais alunos incluam esse deficiente na atividade? Como é o nome dele, Paulo? É Ney Silva. Ney Silva, primeiro a gente tem que eliminar aquele aspecto do esporte competitivo. O primeiro passo é esse. O esporte ele tem que vir com linear educativo, né? Pensando na educação da pessoa como sociedade. O esporte ele foi visto muito tempo, Valmir, como exclusivo, né? Ele praticava a exclusão. Você é bom, você fica. Se você não é, mete o pé. É assim e a gente tem que eliminar isso. Pensando nesse aspecto, o professor, quando ele muda essa perspectiva de esporte, ele entende o esporte como educativo, aí ele já começa a mudar horizontes. Aí, poxa, vem cá. A partir daí, ele começa a mudar a perspectiva da turma. Porque a turma imita muito o que o professor é. Isso é fato. Isso está em várias biografias. A turma vai ser o que o professor mostra que ele é. De caráter, como postura, né? Então, assim... Mude as perspectivas, o esporte como educativo, o esporte como linear para trabalhar aspectos como empatia, respeito ao próximo, né? As crianças necessitam ter isso. É o que a gente estava conversando, Valmir. Se a criança for boa, Tiagão, for boa mais para frente, isso é outro caso. Aí ela vai ter outra preparação esportiva. Mas, primeiro passo, educativo. O esporte educativo... E o desenvolvimento das crianças, comece com palestra, é bacana. Faz as crianças entrar em círculo, chama alguém com deficiência para contar um pouquinho da história, né? Contar um pouquinho da história de vida. Faz as crianças sentir, faça as crianças estarem próximo disso. Inclusão é estar próximo, inclusão é viver. Você tem que viver aquela prática para você saber o que é incluir. Maravilha, Fernando. Tem mais uma outra aqui, essa aqui é do meu pai. Mas eu Opa! acho que você já falou algo sobre, mas se for, você faz um outro resumo pra gente, por favor. Ele estava aqui, ó. Peça para ele falar da inclusão dos portadores de necessidades especiais nos esportes. Legal. Papai do Paulo, Nilson, tá? Nilson, ótima sua pergunta. Nós temos dois aspectos aí que é importante ressaltar. Primeiro, é o aspecto educativo da pessoa com deficiência na fase esportiva. Então, assim, educativo é uma coisa. Vem cá, nós vamos vivenciar o esporte. A palavra é essa, nós vamos vivenciar no aspecto educativo. Pensando no aspecto esportivo, aí se chama o Paralímpico. Nós temos várias competições paralímpicas. Só que o desenvolvimento paralímpico, tanto isso para a pessoa com deficiência, para a pessoa sem deficiência, o esportivo ele é o máximo do ser humano. E isso quer dizer o quê? O máximo do ser humano é lesões, é várias coisas. O esportivo não é saúde.
né? A gente tem que compactuar com isso. O aspecto esportivo não é saúde. Mas pensando em horizontes, não sei se a pergunta foi essa, mas hoje, atualmente, o Brasil ele abre um horizonte tremendo quando o assunto é esportes competitivos para pessoas com deficiência. Nós temos várias competições, inclusive uma competição que está dando show de bola, bote adaptada. Quem quiser conhecer, coloca aí no YouTube. Bote Adaptada é uma competição para pessoas com paralisia cerebral, sensacional, tem calha totalmente adaptada, show de bola para quem quiser conhecer. E eles, famílias que têm pessoas com paralisia cerebral ou pessoas que utilizam cadeira de roda, quiser depois eu mando um link para vocês aí, vocês colocam na página. É fácil para se inscrever também, tá? Só se inscrever. Aqui nós temos um trabalho sensacional, o professor Erasmo aqui em Itacoaxetuba, show. Eu tenho uma pergunta aqui agora que surgiu. Você está falando da questão da inclusão e muito dessa situação do esporte, né? Um aprendizado com o esporte, né? Antes em si, questão de competitividade e tudo mais, mas a questão do aprendizado, tanto do desenvolvimento dessa pessoa que tem a paralisia ou que tem alguma deficiência, quanto as demais pessoas na questão de entender como que é a situação dela, né? Referente a essa questão dos projetos que você já passou, com aquilo que você vem trabalhando, pela sua experiência, referente à questão de preparação para o mercado de trabalho, onde a gente estava batendo um papo aqui, você falou que tem ex-alunos seus, no caso, que já estão dentro do mercado de trabalho, trabalham em algumas grandes empresas, e aí entender um pouco de você nessa questão em si da inclusão para o mercado de trabalho. Como Legal. Funciona? Tiagão, eu estava conversando, nós temos um grupo de professores que trabalham com deficientes, né? Trabalham com inclusão já há mais de 10 anos e a gente sempre dialoga. Tem um fato curioso, eu trabalhava na ACD e a gente fazia um desenvolvimento para pessoas com deficiências entrarem no mercado de trabalho, que agora trocou a nomenclatura, agora é mundo do trabalho. Então assim, a gente fazia vários desenvolvimentos e acontecia uma coisa que eu sempre fui contra, que era assim, aquela pessoa era avaliada durante um ano pelos professores, pela equipe técnica, pelas psicólogas, e sempre no final daquele um ano, a pessoa nunca estava preparada, nunca estava preparada. E eu falava, gente, tira um pouco esse olhar. Porque até mesmo nós que não temos deficiência, se a gente for avaliado um ano, a gente não vai estar pronto. A verdade é essa. Começam a avaliar, poxa, preguiçoso, não consegue chegar, sempre chega 10 minutos atrasado. Ah, mas ele não é bom naquilo. Até nós que não temos deficiência. Imagina você sendo avaliado todo dia. Gente, isso para as famílias. Deixe um pouquinho as questões negativas de lado e comecem, como a gente citou no começo da transmissão, comecem a olhar as potencialidades. Comece a ver no que ele é bom. Poxa, ele é bom em colocar coisas. Ah, então bacana, vamos começar a trabalhar nisso nele? Talvez ele sirva para trabalhar no supermercado, né? Colocando as coisas, com um olhar diferenciado. Entre outras 1001 exemplos que eu posso citar aqui para vocês. Então, assim, sobre o mercado de trabalho, nós temos várias vertentes, várias empresas. Hoje é lei, a empresa grande tem uma porcentagem para pessoa com deficiência estar. Só que eles estavam usando muitas vezes de má fé também. Eles queriam pessoas deficientes, mas não tem um dedinho aqui, entendeu? Assim, aí tivemos nesse ano, nessa década, várias evoluções nesse quesito, setores entrando firme. É assim, Paulo, Thiago e Valmir, nós estamos a passos sobre inclusão. A passos. Às vezes ele é um pouquinho mais curto, às vezes ele é um pouquinho mais lento, mas cada passinho é uma conquista, entendeu? Nós temos muitos jovens nossos no mercado de trabalho. Acontece de às vezes não dá certo, mas acontece de qualquer pessoa não dar certo em algum serviço. Tem gente que já trabalhou em 10 serviços, acontece. Eu mesmo, no começo da minha carreira, eu fui para a Polícia Militar. Meus amigos aqui sabem, iniciei na Polícia Militar. Não era o que eu queria para minha vida. Não era, Valmir, o que eu queria para minha vida. Então a gente segue outro segmento até encontrar um segmento que você se sente pertencente daquilo. Exatamente. E isso não é a pessoa com deficiência, é qualquer ser humano que é assim. Entendeu? Eu acho muito legal em cima disso que você está falando, Fernando. Eu trabalho com equipe
E eu sempre falo pra eles a questão de que às vezes a gente acha que é bom em alguma coisa e por isso a gente não precisa melhorar. E às vezes a gente tem algo negativo que a gente não consegue melhorar aquilo. E aí, trabalhando em equipe, conversando com pessoas e tudo mais, a questão de que se você é bom, você pode trabalhar e potencializar as coisas boas para você se desenvolver ainda mais. Com certeza. E quando você tem alguma dificuldade ou algum ponto negativo seu, isso quer dizer que muitas pessoas acham que eu sou assim, ou a síndrome de Gabriela, eu nasci, eu cresci e vou morrer assim, né? E é a questão de você desenvolver essa situação, só que você tem que entender que primeiro você pode trabalhar aquilo que você já tem de bom. Sim. E depois, consequentemente, você ir desenvolvendo aquilo que não é tão bom ainda. Então eu sempre falo a questão de que o que você não é bom ainda, você tem que analisar. Você pode analisar de duas formas. A questão do copo meio cheio, né? Ou meio vazio. É assim, você tem um ponto que você não é tão bom. Você simplesmente pode abraçar essa situação que você não é tão bom. Sim. Ou se não, a questão de você enxergar aquela dificuldade como uma oportunidade. Então sempre que você tem algo que talvez você não seja tão bom, você pode pensar que você tem a oportunidade de melhorar. Isso vai muito além daquilo que você está dizendo, coincide muito com o que você está dizendo. Às vezes é como a gente interpreta a situação. Eu posso ser o negativo e falar, eu não sou bom nisso, ou opa, eu posso melhorar essa situação, né? E eu também queria ressaltar, né? Vou fazer um adendo sobre o seu comentário, Thiago. Em reuniões com a equipe docente, a equipe de professores, a gente escutava por vezes alguns comentários assim, poxa, mas eu tenho medo de descer com um aluno com deficiência e ele se machucar lá embaixo. E não sei se tem professores assistindo a gente, se tiver, ou posteriormente assistir. Eu trabalho 10 anos com pessoas com deficiência, 10 anos com inclusão. Todas as aulas minhas de educação física, nunca uma pessoa com deficiência se machucou. Mas as pessoas sem deficiência se machucavam. Então, assim, gente, vai que vai, faça a prática, leve, acredite, tanto no setor educacional, quanto no âmbito de trabalho. Acredite, não é a deficiência que vai limitar, é o seu olhar que te limita. Tem uma pergunta, eu tenho quase certeza que deve ser amigo seu. José Wilton. Opa! Deixou uma professor, mestre, trabalha na rede pública de São Paulo. José Wilton, você é sensacional. E ele tá deixando uma pergunta aqui, eu não sei se você vai falar, mas ele pediu pra falar. Professor Fernando, fale como anda a ideia do projeto que você e o professor Rodrigo estão idealizando sobre as Olimpíadas das Escolas Públicas para Deficientes. Bacana, show de bola. Desde o ano passado nós estamos com um projeto de envolver todas as pessoas com deficiência num projeto paralímpico nas escolas em São Paulo. Qual o diferencial desse projeto? O diferencial é que é um projeto inclusivo e não é somente as pessoas com deficiência que vão participar. As pessoas sem deficiência vão participar também. Ele não vem num contexto esportivo, ele vem num contexto educativo. Todas as pessoas que vão participar vão ganhar medalhas, são 3 dias de esportes, 4 esportes paralímpicos, voleibol, bote adaptada, futsal e atletismo, se salvo engano, agora vou tentar lembrar, são 4. No final, todos vão ganhar medalha. No dia de abertura, nós vamos fazer um desenvolvimento, desfile de tocha olímpica, com as pessoas com deficiência desfilando com a tocha olímpica, com as pessoas com deficiência sendo aplaudidas de pé pelos demais alunos, porque todo mundo nessa vida, merece ser aplaudido de pé pelo menos uma vez na vida. É isso, obrigado, professor Wilton, bem lembrado. Anderson Rodrigues Alves. Show. Pergunta se o Fernando já está em condições de administrar um projeto nesse setor e ensinar pessoas a ser igual a ele. A gente recebe convite, na Prefeitura de São Paulo nós temos o CEFAI, que é um Centro de Formação para Inclusão, Desenvolvimento, que é a nossa liderança quando a gente fala de educação inclusiva. Eu já recebi alguns convites, né, e posteriormente tenho certeza que eu vou receber à frente, mas quando eu conversei, inclusive com a Tati, não sei se ela está assistindo, que é professora também, gente top dos top,
Eu não queria agora, Paulo, largar a sala de aula, porque quando a gente vai para o Cefai, a gente administra os projetos, só que você administra o projeto num setor, num amplo maior. E eu queria trabalhar ainda com essas crianças, porque eu acho, Valmizão, que eu posso dar mais ainda, entendeu? Legal. Eu acredito que eu consigo fazer mais para essas crianças. Tem mais uma aqui. Qual é a formação para que pudesse trabalhar com pessoas com necessidades especiais? Show. Para se alguém estiver interessado em ingressar nessa área. Show, bacana. Ó, primeiro, inclusão, quando a gente vai trabalhar de inclusão indo para o caminho com deficientes, é bom salutar isso, gente. Ressaltar essa importância. Inclusão é vários setores. Existe inclusão em vários setores, mas vamos falar de inclusão da pessoa com deficiência. Qual o desenvolvimento? O que a pessoa tem que buscar? Primeiro é a boa vontade, é o querer fazer, né? O querer fazer o diferente. Isso é crucial para qualquer função que você desempenha. Segundo passo, existem a formação específica, igual eu sou professor de educação física, então eu busquei a minha primeira licenciatura. Minha segunda licenciatura, pedagogia, para entender a criança, o movimento. E aí sim, eu sou especialista em deficiência intelectual e eu sou especialista também, fiz 2 pós, em deficiência física. São 2 setores que você pode buscar. Hoje tem outras vertentes que você pode buscar. Pós em psicomotricidade também é muito interessante, porque trabalha o movimento, tem vários colegas que fez, mas acredito que o caminho é esse. Caminho, gente, também pensando no desenvolvimento teórico, mas é interessante que o desenvolvimento prático aconteça. Inclusão, você tem que viver aquilo. Tem várias associações que trabalham do terceiro setor, que trabalham com pessoas com deficiência. Vá conhecer. Fica um mês ali fazendo um trabalho para ver, para sentir, né? Conhecer, conheça. Acredito que é um trabalho gratificante, vai enriquecer muito na sua vida, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de amor, de dignidade, de ser humano, de ser ser humano como pessoa. Quer mandar aquela? Agora? Pode mandar agora. Bom, pelo que eu fui informado, ele não está assistindo. Não tá. Não está assistindo. Não tá. Mas ele fez questão de deixar a pergunta dele e já até ameaçou o Valmir se não tivesse essa pergunta. É ou não é, Valmir? Ameaçou, cara. Ele ameaçou e falou: Valmir, tem que ter essa pergunta porque depois eu vou assistir e eu quero ver a resposta e a reação dele. Bom, a pergunta é do seu primo Dario. Opa, amo muito. Então ele deixou bem claro o quanto ele gosta de você, o quanto ele ama você. E aí a pergunta é a seguinte, referente à questão ao seu desenvolvimento. Ele passou um fato de quando você era criança, você brincava com pregadores, né? Dos carrinhos e tudo mais. E o que passa pela sua cabeça referente a essa questão da sua infância, essa lembrança da sua infância, a tudo isso que você alcançou, a esse profissional que você é, a premiações, ao reconhecimento, não só a questão de em si governo e tudo mais, mas principalmente eu acho que o que é mais, eu entendo que o mais gratificante para você é o reconhecimento das famílias em si e o acompanhamento, e você ver o desenvolvimento das crianças, das pessoas e tudo mais. Como que é pra você, Fernando? Conta pra gente essa questão dessa história do Fernando, lá do começo, onde ele cita essa situação e até o momento de hoje. Sem chorar. Verdade, Bolsonaro, passou a mão aí. Não esperava, Dario, eu te amo. Dario sabe que ele não é meu primo, ele é meu irmão. Ele citou essa situação. Realmente, quando eu era novo, eu sempre fui assim. Meu imaginário sempre crescia de uma forma exponencial. E eu brincava de pregador e minha mãe comprava bonequinho pra mim e eu continuava com os pregadores e eu criava, porque pregador tinha mais. Então assim, dava uma pegada da minha tia, dava uma pegada da galera, e eu criava histórias assim, deslumbrantes em cima daquilo, eu criava cenários e tal. E isso me ajudou muito, Thiagão, na minha carreira profissional. Porque quem trabalha comigo sabe o quanto eu sou uma pessoa que eu crio, Paulo. Eu vou criando, eu sonho, sabe? Antes de iniciar
esse distanciamento social, essa pandemia, eu tinha feito um projeto, juntamente com o professor Rodrigo, não sei se ele está assistindo, que era um projeto sensacional de skate, que a pessoa com paralisia cerebral ia sair da cadeira de rodas, ia ficar numa estrutura preparado, ia andar, e assim, o projeto estava rico, já estava andando, Valmir, show. Vem o distanciamento social, vem a pandemia, e aí, a partir da pandemia, a gente podia ter se calado, diminuído, não. Aí a gente começou a pintar várias outras coisas. A gente está fazendo transmissão ao vivo, a gente está fazendo quadrinhos animados que o Valmir chegou a ressaltar, a gente está num projeto Poesias na Escola, também quem quiser participar aí, projeto Poesias da Escola, é só entrar na página CELMF Água Azul e se inscrever lá, manda sua poesia pra gente. Começamos a criar. Então assim, voltando à pergunta do Dário, isso me ajudou demais enquanto ser humano. Eu não perdi aquele imaginário de criança. Aquela essência de acreditar e possibilitar e falar é possível, entendeu? De acreditar que um pregador pode ter vida. Ai, Dário é demais. Dário, tá feito sua pergunta aí, depois você acompanha, você comenta. Te amo, primo, te amo, família. Tem mais alguma pergunta aí de convidado? No momento não. No momento não, né? Não. Pessoal, queria agradecer aqui a participação da Lucimária, a mãe do nosso presidente Valmir aqui do Projeto Galácticos. Agradecer a presença do pastor Nildo e da pastora Selma, que está assistindo aí com a gente. Agradecer a presença da Jennifer Camargo, Magda Lima, José Ferreira, Jefferson Barros, treinador Hermes, Leandro Luiz, Cleiciane Barreto, Gilvan Nunes, Murilo e assim vai, pessoal. Tem muita gente participando que quando o bate-papo é bom, quando o convidado é bom, as pessoas elas ficam focadas. Legal, pessoal. Ainda a gente tem um tempinho, quiser mandar mais uma pergunta, mas Fernando, a gente se conhece há muito tempo. Calma aí. Nessa pergunta entrou isso aí agora. É agora. Você já jogou contra o Paulo? Já jogou e ganhou. Ganhou? Não. Eu joguei pertinho. Peraí. Calma. Todo mundo que passou por aqui Teve uma história. o Paulo E teve uma história. perdeu pra ele. Já até goleiro já tomou o gol dele. Então, assim, sempre que tem um convidado, já jogou bola, a gente sempre pergunta se você jogou contra o Paulo. Não, antes e por dele falar. incrível que pareça, você foi o primeiro. Olha só que a gente já tá fazendo mais já há muito tempo. É o primeiro que o Paulo assume que ele perdeu, porque isso é impressionante. Perdemos no Interclasse, perdemos. O Paulinho, ele tinha tudo na vida dele como para ser jogador de futebol. Eu falei isso outro dia com o Dario, que a gente sempre se comunica. Quantas, e o Paulo Valmir, a galera sabe, o Thiago também jogou bola. Quanta molecada boa nós tínhamos na nossa época, né, Paulo? Que realmente jogava muita bola, né, Valmir? Uma molecada com uma essência muito boa. Infelizmente, a gente não teve um preparo, não tinha um projeto Galácticos, não tinha uns caras mais velhos, bem intencionados quanto vocês, para estruturar, para encaminhar essa molecada. Nós tínhamos vários talentos. O Paulo era um deles, jogava muita bola, uma noção de quadra, de espaço. E o Paulo, eu posso citar vários outros nomes aqui em cima. Hoje nós temos o jogador, o Bid. O Bid, que virou jogador. Sensacional. E o Bid é um exemplo de vitória, mas eu ainda falei outros tempos com o Bid sobre isso, um tempinho atrás, acho que ano passado. Tínhamos outras pessoas que poderiam ter alcançado voos maiores. Samuel, né? Samuel jogava muita bola. O Samuel, um exemplo. Aqui em cima nós tínhamos o Luizinho. Não sei quem lembra o Luizinho. O Luizinho sabe que o Luizinho tinha tudo. Tinha todos os traços para jogar bola. Infelizmente, a vida encaminhou para outros caminhos. Hoje está trabalhando, graças a Deus, está bem. Um abraço para você, Luizinho. Se assistir tá na minha página no Face também. Graças a Deus, hoje, 2020, nós temos o Projeto Galácticos bem intencionado, bem encaminhado por vocês. E essa molecada, eles têm que ficar muito felizes por ter essas pessoas de bom caráter de frente a esse projeto. Isso é muito bom. E aí, como que estamos aí? Tá, pessoal, agradecemos aí a participação de todos vocês que separaram o tempinho para nos acompanhar, perderam só uma horinha aí para
para acompanhar esse bate-papo maravilhoso com o nosso irmão Fernando, tá? Eu quero agradecer muito vocês, tá? Que vocês possam estar acompanhando a gente toda terça-feira, novo horário, às 20 horas. Estaremos com o Projeto Galáctico fazendo a nossa live e trazendo um convidado diferente para a gente poder abranger todas as áreas possíveis, para a gente ver que a nossa comunidade é uma comunidade rica, o nosso derredor, Vila Cristina, Jardim das Flores, 9 de Julho, Cambiri, Jardim Daisy, Legal. São Francisco, Castelo. são grandioso. O que nós temos de talento e o que nós podemos atingir aqui nesse bairro e crescer aqui, beleza? Tiago, suas considerações finais aí pra gente encerrar. Gostaria de agradecer ao Fernando pela presença, agradecer a todos que estão acompanhando a nossa live. Eu acho que, ressaltando isso que o Paulo falou, eu acho que cada live a gente melhora um pouco como pessoa, a gente aprende um pouco mais, né? Toda live que a gente traz um convidado E hoje aqui nós que a gente... aprendemos um pouco mais. Bem mais, bastante, né? Então, eu queria agradecer a todos aí, fico meu boa noite, obrigado aí pela atenção de vocês aí, e que daqui pra frente a gente possa repensar na questão de inclusão, como nós estamos nos posicionando, como que está sendo a nossa inclusão referente à sociedade. Não só como olhar para a pessoa, mas como nós estamos olhando para nós mesmos, né? Legal. Valmir, presidente. Quero pedir obrigado, Fernando, pela participação, tá? Por aceitar o nosso convite aí do Projeto Galácticos. Quero mandar um abraço para todos aqui que assistiu, para minha esposa, que eu não posso esquecer dela ali, né? Senão o bicho pega. Azeda, né? Azeda, entendeu? E muito obrigado, mas nós não podemos esquecer de uma. O seu Regis, velho. Você jogou no seu Regis. Joguei no seu Regis. É uma lenda. É uma lenda no seu Regis. Aquela camisa laranja. Muito tempo. Galera, obrigado Projeto Galácticos pelo convite. Gente, é muito importante abrir o diálogo e falar de educação inclusiva. É importante que vocês estejam presentes. Quero só ressaltar, e agora que está finalizando, tenham mais amor, ame o próximo, esteja com o próximo e acredite em uma sociedade melhor. É isso. Só pra você, só terminar, rápido. Meu pai mandou aqui, ó. Gostei da poesia na escola. Posso mandar? Pode, Fala pra ele como que manda novamente. É só entrar na página CELMF Água Azul e para outras pessoas que estão assistindo, CELMF Água Azul. Nós temos lá um formulário de inscrição, já vamos colocar, entre essa semana nós já vamos colocar um formulário de inscrição no Google Forms. É só dúvidas, aí a pessoa vai colocando o nome, tal, e coloca a poesia. A sua poesia na nossa escola vai ser colocada na nossa escola, então a poesia vai aparecer na nossa escola e vai aparecer em outras páginas com mais de 30 mil pessoas aí também. Antes do Paulinho terminar, rapidinho. Vamos que nós- Fernando, eu gostaria de fazer um convite para você referente à questão do nosso Projeto Galácticos. Dentro das suas possibilidades, da sua carga horária, gostaria de convidar você a questão de, se possível, fazer uma palestra, talvez uma explicação, Legal. talvez você um bate-papo com as famílias, Para os nossos alunos. para os nossos alunos, principalmente, essa questão. As pessoas também que tiverem interesse, puderem, a gente coloca A gente na coloca, página. quem tiver E interesse, quem tiver vai. interesse, mas assim, eu acho de muita importância essa questão, devido à sua experiência de você trabalhar com isso. Fica o convite, depois a gente alinha detalhes se tiver essa Show de possibilidade. bola. Venho e ainda trago um aluno meu com deficiência para a gente dialogar, para a gente ver. Maravilha. E os alunos de vocês poderem participar de atividades também com uma pessoa com deficiência e notar como que é. Estou à total disposição do Projeto Galáctico, gente. Muito Obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado de coração. Que Deus possa abençoar vocês grandiosamente por nos acompanhar. Siga a gente, Facebook, Instagram, YouTube, Projeto Galáctico. Se inscreva, nos ajude a alcançar mais pessoas. Nós somos acostumados toda vez que encerrar com uma oração, Fernando. E não Show. vai ser diferente. Então vamos encerrar com uma oração e aí está encerrado, beleza? Senhor Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, agradecemos a vida do nosso amigo Fernando por nos trazer esse aprendizado de vida hoje, Deus. Peço a Ti que o Senhor abençoe a cada um que assistiu essa live, que esteve nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar essa equipe maravilhosa que está aqui, Deus amado. Te agradecemos, pois o Senhor é o Deus que nos dá a direção. Abençoe nossa semana, abençoe as nossas famílias, Deus amado, e que o Senhor pode estar com cada um, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Pessoal, Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Obrigado. Até terça-feira que vem. Tchau.
Beleza? Show.